Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Hoje estamos no nosso 6º dia do jejum de Daniel. Eu quero dar os parabéns para você que está firme, que está persistindo. Eu sei que não tem sido dias fáceis. Algumas pessoas têm mandado mensagem falando: Tamara, eu não consegui final de semana, eu não consegui fazer o jejum em si, mas eu estou fazendo a palavra. E eu falei, vamos recomeçar. E algumas pessoas também me disseram, na verdade 2 pessoas disseram: Tamara, parece que eu tô rezando e as coisas estão piorando. Eu queria pedir para que vocês tivessem muita paciência, porque muita gente estava afastado das coisas de Deus, estava afastado da oração e agora retornou. E nós não retornamos somente com oração, mas juntamente com o jejum. E a palavra de Deus fala pra gente que alguns demônios só saem através de oração e jejum, e nós estamos ordenando o nosso interior, as nossas emoções, e ordenar o lado de dentro é fazer uma faxina, é fazer uma limpeza. Então parece a sensação quando a gente vai limpar, né? A gente ergue tapete, faz poeira, tira móveis, arrasta tudo, dá a sensação que tá uma bagunça, mas Deus vai ordenar. Quando a gente acaba a faxina, é uma sensação muito boa, né? De limpeza, de ordem. Então que a gente possa persistir. E sempre que a gente reza, aonde a luz chega, as trevas vão embora. Muitas vezes aquela frase que o pessoal fala: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é verdade. A verdade é que quanto mais a luz chega, aquilo que já existia e que estava nas trevas vai sendo revelado. Se aqui essa sala tivesse toda escura, mas cheia de sujeira no chão, se eu acender a luz, eu iria enxergar. Então a gente precisa agradecer a Deus esse tempo, ter muita paciência e persistir. Hoje, meus irmãos, o salmo que a gente vai meditar vai ser o Salmo 31, então já vai separando a sua palavra. E eu tô com um convidado muito especial. Hoje quem tá aqui com a gente é o Leonardo. O Leonardo também é o meu filho. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, mãe, pelo convite. Pessoal, tenham todos um bom dia. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para meditar um pouquinho desse salmo e ver o que Deus tem para falar com a gente. Para a gente iniciar, nós vamos fazer uma breve oração para a gente clamar a presença do Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo hoje possa fazer morada em nossos corações e que ele possa vir ao nosso encontro agora, tirando todas as travas que tiverem nos nossos ouvidos, no nosso coração, para que a palavra de Deus ela possa cair no coração e fazer morada e gerar frutos em cada um de nós. Então, para a gente iniciar hoje, nós vamos meditar o Salmo 31. Queria te passar a palavra, Léo. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoado, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não acusou de falta, e cujo coração não há fraude. Enquanto me conservei calado, mirraram-se os ossos entre os contínuos gemidos. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim, esgotava-me as forças como os ardores do verão. Então vos me confessei o meu pecado, e a culpa não mais dissolveu sobre minha culpa. Disse sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós, no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois o meu asilo, das angústias me preservais, e me envolvereis na alegria de minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, filtrando em ti os meus olhos. Não queiras
sem inteligência como um cavalo ou como mula, que o vosso freio arreda submete seus ímpetos. De outro modo não se chega a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, daquele que é desumano. Mas quem o espera no Senhor, sua misericórdia envolve. Ó justo, alegrai e regozai no Senhor. Exaltai todos vós, retos de todo coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Esse salmo é forte, né? Muito forte. Muito forte. Ele fala da felicidade de quando a gente recebe o perdão de Deus, né? E eu acho que não tem coisa melhor do que ser perdoado pelo próprio Cristo, né? A gente chegar nele, receber a absolvição dos nossos pecados e a gente, nossa, parece que tirou um alívio, né? Um peso das costas. E quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, né, na correria que a gente anda no mundo de hoje, a gente carrega tantas coisas e a gente fala assim, nossa, o que eu fiz hoje no dia de hoje? Não fiz nada, né? A gente já começa com essa alta culpa, sendo que o nosso dia, quem prepara é Deus, né? Eu tenho a mania de acordar, bom dia, Espírito Santo, o que temos para hoje, né? A gente já se entrega para Ele para ver o que realmente Ele tem para a gente. E nessa correria já acorda a rotina de trabalho, levar os filhos na escola, né? E a gente acaba às vezes esquecendo disso. E aqui, né, no primeiro versículo já fala: feliz aquele cuja iniquidade que foi perdoado. Aí eu te pergunto, há quanto tempo você carrega uma culpa que não é sua? Há quanto tempo que você talvez não chega num padre para confessar? Né? Quanto tempo que você fica, às vezes, dando prioridade para outras coisas, você vive naquilo e você não se perdoa? Então eu te faço essa pergunta: o que você tenha feito com talvez essa culpa que você carrega do seu passado até hoje? Sei lá, 20 anos atrás, 10, 15, o tempo que você já viveu. Eu creio que todos nós temos alguma coisa que dói, né? A gente olha o nosso passado e fala, nossa, isso doeu tanto. E a gente, no dia a dia, esquece disso. Mas só que lá no fundo do nosso coração, aquilo lá tá ainda e ainda incomoda a gente. E a gente esquece, vai vivendo, mas aquilo talvez sempre é um gatilho. Eu costumo dizer para mim que às vezes o que eu não perdoei, eu deixei de lado, tipo, 5, 6 anos depois, para mim vai ser um gatilho para alguma coisa que eu devia já ter perdoado ou ter corrido atrás. Aqui na palavra, Léo, desculpa te cortar rapidinho, que no versículo 3 fala: enquanto me conservei calado, meus ossos se mirravam entre contínuos gemidos. Quando a gente guarda pra gente o sofrimento, ele fica, porque a voz da consciência, ela vai acusando a gente, né? Sim. Então, enquanto a gente não bota pra fora, a gente não entrega pra Deus mesmo essas culpas, os nossos pecados, as coisas erradas que nós fizemos, a gente vai ter sofrimento. O próprio Davi fala aqui, né? Há um cujo me conservei calado e meus ossos mirraram entre contínuos gemidos. Dia e noite a mão pairava sobre mim e minha seiva secou como no calor mais alto do verão. E aí é interessante, é lindo que ele fala: então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Vou confessar ao Senhor a minha iniquidade e vós perdoastes a pena do meu pecado. É lindo demais, né? Eu fico encantada com esse salmo, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele nos ama e Ele nos convida o tempo todo a confessar as nossas falhas, as nossas culpas, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa Deus, eu pequei de novo. A gente tem que entender que a gente é humano, a gente está apto a errar, a gente sempre está disposto infelizmente, errei, mas a gente tem a graça de perdoar. Primeira coisa, se perdoe, para depois perdoar os outros. E sim, vem a confissão, para você se confessar. Ontem eu estava num retiro e chegava muito forte, né? O Irone falava que quando
uma ocasião que ele foi numa missa, foi na missa, depois ele foi confessar. E ele falava, quando ele chegou na igreja, ele tinha um padre que ele gostava, Agostinho, e esse padre não estava lá. E ele falou assim: Jesus, vou voltar. Daí ele foi, sentou no banco e ficou lá sentado no banco e continuou rezando. E nisso ele chegou rezando, ele sentiu um calor muito grande, né? Ele falou assim: não, vou de cabeça baixa, porque talvez é uma pessoa que está querendo oração, vou ficar aqui para a pessoa ir levantar e ir embora. E a pessoa ficou, e o calor só ia incomodando ele, e Deus falou com ele, falou assim: eu quero que você levante e vá ao confessionário, porque não é a pessoa do Padre que te aguarda, mas sim eu, né? O próprio Cristo falando com ele. Talvez quantas vezes Cristo chegou até do seu lado e falou assim: vai lá, eu te aguardo. E talvez por a gente não gostar do Padre, não querer ir na igreja, você deixa de perder essa graça. Então, assim, não vamos deixar isso acontecer, né? Que a gente não ligue pela pessoa que está lá, mas sim a gente entender que é o próprio Cristo que está nos perdoando. Ele só usa o Padre para um intermeio, mas é o próprio Cristo que ouve seus pecados e ele que te absolve, não é o Padre. O Padre é só uma pessoa que está sendo usada, né? E quantas vezes eu falo por mim mesmo, né? Que eu chegava ali nas igrejas e falava assim: nossa, era Padre tal, e eu corria, mas hoje eu entendo, não é o Padre, mas é Cristo querendo falar comigo. Às vezes na confissão, na Santa Missa, né? A gente chega na Santa Missa e fala assim: nossa, é tal Padre. Aí a pessoa já fecha a cara, já não reza mais. Mas a gente tem que entender, não é o Padre, mas é Cristo que está lá, né? Sem o Padre, a gente não poderia comungar, a gente não recebia o corpo e sangue de Cristo, né? A gente voltar e se olhar, né? Falar assim: não é o Padre, não gosto do Padre, mas quem realmente está lá é o Cristo. Eu vi uma amiga minha falou uma coisa uma vez, eu achei muito bonito. Ela falou que ela estava afastada da igreja, muito magoada, por questões do humano mesmo, de julgamentos. O padre falou coisas que tinha ferido o coração dela e do marido, eles tinham afastado, e aí que um dia ela passando na porta de uma igreja, ela foi, aí o padre pegou e falou assim: olha, eu queria pedir para vocês hoje que vocês não deixem que a mensagem chegue até os corações de vocês por causa do mensageiro, né? Porque muitas vezes a gente acha que Jesus vai abaixar, que Deus vai vir aqui agora aparecer pra gente e falar de forma muito clara. Mas não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele usa de pessoas para levar uma mensagem, para levar pra gente um direcionamento. Então, que a gente jamais, por causa da pessoa que está falando, a gente não deixar a palavra entrar no nosso coração. E eu acho que isso vale também para essa questão de sacerdote que você está trazendo, né? Sim. Se você tem alguma mágoa, se você está afastado da igreja, volta para lá. A gente está por causa da palavra, a gente está por causa de Jesus Eucarístico e também do nosso sacramento da confissão, né? Para nós católicos, ali não é, como o Léo falou, não é o padre que está ali, mas sim a persona em Cristo. Então ele vem para absolver os nossos pecados e trazer pra gente essa felicidade, que somente quando a gente é absolvido, a gente sente uma leveza, a voz da consciência para de nos acusar. Então, que a gente possa vivenciar esse sacramento, que nós não falamos dele ainda, né? Hoje a gente já está no 6º dia, mas hoje a gente vai deixar um propósito, né, Léo? Sim, acho que para muitas vezes quando a gente peca, a gente erra, o maior medo é a confissão, né? Chegar lá no padre e falar assim: padre, eu preciso confessar. E o nosso propósito é esse: a gente fazer um bom exame de consciência, ver o que realmente eu preciso deixar para trás, não ficar vivendo esse passado, né? Falar assim: olha, eu tenho uma mágoa do meu pai, da minha mãe, de um parente querido de anos atrás. A gente fazer esse exame e chegar, né, na confissão e confessar isso. Olha, padre, tem essa mágoa, eu cometi esse erro, eu quero me confessar, para que você fique livre, fique liberto, que isso não atormente mais você, né? Porque quando a gente fica acumulando pecado, a gente fica deixando para lá, as coisas vão só piorando. E quanto mais você afasta de Deus, mais difícil é de voltar. Eu falo que a gente que já está perto já é difícil, para quem está longe é pior. Então, assim, a gente deixa esse propósito para você no dia de hoje.
Então que você vá fazer sua confissão, né? Como o Léo falou, ficar bem pertinho de Deus. Quando a gente olha na palavra, quando Adão peca, né? Ele e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Então a gente poder ter esse alívio, fazer como Davi falou, feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, que a gente possa ficar mais leve e chegar ao final desses 21 dias com o coração mudado, realmente transformado em uma nova pessoa. Muito obrigada, Léo, que Deus abençoe muito teu sim, meu filho amado, ele é meu filho do coração, gente, a gente tem um testemunho dos jejuns, depois a gente conta a história em outro momento, né, Léo? Outra oportunidade. Que Deus abençoe muito vocês também, um excelente dia, estivemos e permaneceremos permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.